Fala farmácia, aqui é a professora Poliana Lira e eu vou conversar com você sobre o processo ético. Aqui no canal a gente já fez uma live sobre o código de ética e aí eu fiz uma bela introdução, fiz uma contextualização maravilhosa em relação a essa resolução que traz 3 assuntos principais: código de ética, o código de processo ético e as regras para aplicação das sanções em caso de infração ética. E aí eu fiquei de conversar com você sobre o processo ético. Eu fiz um esquema e vou trazer bem resumidinho o processo, o trâmite passo a passo do processo ético, para que você não erre mais nenhuma questão relacionada a esse assunto. Vamos lá! Bom, então como o nome diz, processo ético é um processo, ele acontece obedecendo determinadas etapas. E a gente precisa entender, por mais que o código de ética, por mais que a resolução traga em forma de texto normativo, a gente precisa entender esse processo realmente acontecendo em etapas. Ele tem um início, ele tem um desenvolvimento e ele tem uma conclusão. Tá? O nosso processo ético, na sua última versão, ele traz traços dos conceitos de direito processual penal. Então, nós vamos perceber ali que existem alguns conceitos que derivaram mesmo da doutrina de direito processual penal. Tá? Isso foi muito percebido em relação ao trâmite mesmo do processo e a forma que ele é conduzido. Aqui, para o nosso processo, a gente vai sempre pensar como juiz o presidente do Conselho Regional de Farmácia. Tá? Então, a figura do juiz lá no processo penal, aqui para a gente seria o presidente do Conselho Regional de Farmácia. E a comissão ética, que é quem avalia esse processo, ela também tem um presidente. Tá? Esse presidente dessa comissão é quem vai dirigir todas as diligências, todas os trabalhos envolvidos no desenvolvimento desse processo para esclarecimento se houve ou se não houve uma infração ética. Então, esse presidente da comissão de ética é como se fosse, ele é comparável aí à figura de um delegado, tá? Então, ele que vai liderar esse esclarecimento, esse debruçar sobre o processo e esclarecer se realmente aquele profissional cometeu ou não essa infração e já leva essa informação para o presidente do CRF, que seria o nosso aqui, entre aspas, juiz, tá? Então, feito esse paralelo aqui para trazer ali um pouco de clareza em relação a essas figuras no nosso processo, a gente vai começar então a visualizar o nosso esquema e fazer breves comentários. A ideia é que esse resumo seja realmente um resumo, que seja uma conversa rápida sobre o Código de Processo Penal, beleza? Então vamos lá? Olha só. Então esses aqui são os procedimentos. Então as etapas elas estão interligadas entre si. A gente vai começar então pelo início, Então o presidente do CRF, que é comparável aí à figura do juiz, ele toma conhecimento do ato do profissional ou através de relatório, de fiscalização, ou ele toma conhecimento através de uma denúncia, Não sei como que ele vai tomar conhecimento. O fato é que ele fica sabendo dessa notícia, que determinado profissional cometeu infração ética, entre aspas, Ou provavelmente cometeu essa infração ética. Então essa informação ela chega para ele e imagina, o presidente do Conselho Regional de Farmácia, ele não tem condição de verificar se realmente aquilo ali tem fundamento, aquela denúncia tem fundamento, enfim. Então, o que ele faz? Ele vai pegar essa informação e ele tem 30 dias úteis para enviar isso para o presidente da comissão ética. Tá? Então, é como se fosse o juiz recebendo a denúncia, envia para o delegado, tá? Dentro de um prazo específico. Então, olha só, depois de receber essa denúncia, ou o fato vem através de relatório de fiscalização, O próprio fiscal sanitário traz essa informação de uma possível infração ética para o presidente. Aí esse presidente ele vai ter 30 dias úteis para encaminhar a denúncia para o presidente da comissão ética. Esse presidente da comissão ele vai receber essa denúncia e ele vai ter também 30 dias úteis, prorrogáveis por mais 30 dias,
para entregar o parecer, né? Então, qual que é o papel dele? Ele vai verificar se aquela denúncia ou se aquele relatório de fiscalização realmente fundamenta uma possível infração, e ele vai dar o parecer, né, opinando se essa denúncia ela deve ser esclarecida, né, deve ser investigada, ou se não precisa ser investigada. É só o parecer dele. Quem vai decidir se de fato o processo ele vai ser instaurado ou se vai ser arquivado é o próprio presidente do CRF, tá? Então, o que o presidente da Comissão de Ética faz é emitir um parecer em relação àquela denúncia e àquela possível infração. Então, o presidente do CRF, depois desse prazo, né, de 30 dias úteis mais 30, ele recebe esse parecer e aí ele tem um mês, 30 dias para despachar, decidir pela instauração ou não do processo, beleza? Então, ele teve aí nós tivemos aí todos esses prazos. Eu vou destacar aqui os prazos, sabe por quê? Porque se a gente está estudando, a gente precisa estar ligado no que é cobrado, tá? Então, cuidado com esses prazos aqui. Ah, professora, mas são 30 dias, né? Todos são 30 dias, beleza. Mas alguns prazos, olha só. Aqui, por exemplo, na análise do presidente da Comissão de Ética, a gente tem uma dilatação do prazo. Então, 30 dias úteis mais 30 dias. Então, nessas situações aqui, ó, a banca ela pode tentar te confundir, né? Ela pode falar que essa dilatação de prazo também se estende, né, às demais etapas e não se estende, tá? Então aqui, ó, nessa primeira etapa a gente tem apenas essa dilatação de prazo aqui para o presidente da Comissão de Ética, combinado? Então o esqueminha tá aí, todas essas informações que estão em forma de esquema, elas aparecem em forma de texto lá no Código de Processo Ético. Então o nosso esquema aqui, ele traz um passo a passo resumido já com as informações de prazo, que são as informações que são bastante frequentes em prova. Então, para você, é imprescindível que você pare, invista um tempozinho aí seu para fixar essas informações, tá bom? Porque informações relacionadas a prazo são muito cobradas e são muito fáceis, né, de ser confundidas. A gente pode pensar que são 30 dias e prorrogáveis por mais 15, né? Ou pode pensar que algumas das outras etapas que não têm essa dilatação de prazo, né, possuem a dilatação de prazo. Então, é importante que a gente esteja atento realmente em relação a essas informações. Eu coloquei realmente nesse resumo o essencial do essencial, tá bom? Então, olha só. Depois desses 30 dias úteis, onde o presidente do Conselho Regional de Farmácia ele decide pela instauração do processo, aí vai começar, de fato, uma espécie de investigação em relação à conduta desse profissional. Afinal de contas, o que deu o pontapé inicial, o que deu o start para o início desse processo ético, foi algum desvio, né? Algum erro aí de conduta de profissional inscrito no CRF, tá? Se não tivesse desvio de conduta aí, esse processo ético ele nunca aconteceria, ele nunca iniciaria. Nesse momento que o presidente do Conselho Regional de Farmácia optou por instaurar o processo, a gente começa a investigação. E se ele tivesse optado por arquivar, professora? Acabou, né? O nosso fluxograma aí, ó, ia acabar nesse ponto, tá? Agora, no nosso exemplo aqui, só para ficar também mais fluida a aula, a gente considera que essa denúncia ela tinha fundamento, que o presidente da comissão deu parecer para que seja instaurado o processo, que o presidente do Conselho Regional de Farmácia recebeu esse parecer e acatou, ou seja, ele decidiu por instaurar o processo ético, tá? E eu vou trazer mais um alerta aqui para você, viu? Porque isso é muito importante. Eu, se fosse da banca, eu ia trazer essa confusão para a cabeça do concurseiro. Eu ia afirmar a hora que é o presidente do Conselho Federal de Farmácia, a hora que é o presidente do Conselho Regional de Farmácia. Presta atenção no que eu estou falando. Conselho Regional de Farmácia é quem vai esclarecer essa infração ética, tá? Então, quem é o nosso, entre aspas, juiz aqui do processo ético é o presidente do Conselho Regional de Farmácia. O presidente do Conselho Federal de Farmácia, ele entra lá, mas é lá no final do processo, depois que já tem até decisão em relação a esse processo, tá bom? Então, aqui, ó, durante todas essas etapas, quem é o nosso juiz é o presidente do Conselho Regional de Farmácia, beleza? Então, onde nós estamos, professora? Estamos no momento em que o presidente resolve instaurar esse processo. Processo instaurado, o que a gente tem que fazer são algumas medidas administrativas, né? A própria Secretaria do CRF registra, né, esse processo, ela dá um número para esse processo, ela monta, de fato, esse processo,
e encaminha para a comissão que está incumbida de investigar essa possível infração, tá? Então, secretaria monta o processo, dá um número para o processo e encaminha para a comissão de ética. O processo ele vai ser formalizado e ele vai ser instruído por meio de autos. O que são esses autos? Tudo que o fiscal faz, não só o fiscal, o farmacêutico fiscal, né, do CRF, mas o fiscal sanitário também. Tudo que ele faz, ele registra em documentos, né? Então, por exemplo, se um fiscal de vigilância sanitária for num estabelecimento desconfiar que um produto é fraudado e ele for apreender aquele produto, interditar o estoque, ele vai registrar lá, ele vai preencher um auto de interdição, um auto de apreensão, né? Formalizando ali essas autuações que ele fez, né? Essas ações que ele fez dentro da atividade fiscalizadora dele. E aqui é a mesma coisa, né? Então, se o fiscal fez um relatório, identificou uma possível infração e registrou, esses documentos vão instruir esse processo ético, tá? E vão estar, então, dentro desse processo. E aí, o que acontece? Depois que o processo ele já está todo montadinho pela secretaria, ele está todo instruído, né? Através dos documentos, aí o presidente da comissão recebe esse processo e instala o processo. E aí, por isso que eu falo que o nosso Código de Processo Ético, ele vem muito inspirado, né, nos termos e nos conceitos de direito processual penal, né? Esse termo instaura, esse termo instala, né, que descrevem etapas específicas do processo de apuração, eles vêm lá do direito processual penal mesmo, né? Então, a partir do momento que o presidente do conselho, ele recebe esse processo instruído, ele fala, não, agora tem condição de eu começar meu trabalho. Trabalhos instalados, beleza? Começa-se, então, investigações, começa-se, então, diligências são feitas. O que é diligência? Diligências são atividades mesmo para esclarecimento dessa infração. Seria para atividades relacionadas ao processo investigativo, propriamente dito, tá bom? Então, por exemplo, visitar lá o estabelecimento que o farmacêutico responsável tem vínculo, verificar as documentações relacionadas àquela infração que ele possivelmente cometeu, né? Ou fazer uma convocação de testemunhas, né? Todas essas ações que estão incluídas nesse processo investigativo, elas são chamadas de diligências, tá? Então, isso tudo vai ser desenvolvido ao longo do processo de apuração que é feito pela comissão de ética do conselho, beleza? Nesse processo todo, o relator ele vai instruir o processo, ele vai intimar as partes, ele vai determinar o dia e a hora da sessão. Então, eu tenho uma figura nova aí, né? Então, eu tenho o relator, tá? Então, o relator, ele tem o papel de instruir o processo. Então, ele vai montando, ele vai, cada vez que vem uma diligência, que vem um documento novo, ele vai instruindo esse processo, ou seja, ele vai acrescentando essas informações relacionadas ao processo. Ele intima as partes, né? Então, ele intima o acusado, ele intima a testemunha, né? Determina dia e hora da sessão, tá? E aí, eu vou mostrar para você aqui um slidezinho que resume o artigo 15, que fala sobre a sessão de depoimento do indiciado. Por quê? Porque o nosso Código de Processo Ético, ele fala, inclusive, quem vai estar lá, quem vai poder falar e a ordem que essa fala vai acontecer. Então, nós temos lá que a sessão ela pode ser gravada em áudio pelo CRF. Então, olha só, uma modernização aí, né, do nosso processo ético. A gente percebe que esse código, ele tá um código mais moderno mesmo, né? O presidente da comissão e o relator determina a ordem de entrada e a ordem de permanência dos participantes no local. Então, é tudo determinado por figuras específicas dentro e descritas no nosso Código de Processo Ético. E quem que está presente nesse recinto? Olha essa figura. A gente vai ter, claro, o depoente, quem vai estar depondo, porque afinal de contas a gente está falando da sessão de depoimento do indiciado, né? A gente vai ter aqui o procurador dele, a gente vai ter o advogado do CRF, que está representando então, né, o conselho, a testemunha, vão falar uma testemunha por vez,
o secretário que está aqui registrando tudo e os membros da comissão, claro, porque essas pessoas estão ouvindo e participando desse processo de investigação. Ao final dessa sessão, os presentes vão receber do relator o termo de depoimento por escrito e em 2 vias, para ser lido e assinado por todos. Uma via é anexada aos autos e a outra é entregue ao indiciado. Então, essa aí é a sessão de depoimento do indiciado, beleza? Então, faz parte do processo investigativo, faz parte dessas etapas do trâmite do processo ético. Beleza? O indiciado, ele tem 15 dias úteis para apresentar as razões finais. Essas razões finais, então isso acontece depois da sessão, né, de depoimento, sessão, aquele momento de ouvir mesmo o que o indiciado e também as testemunhas têm a dizer, né? Então, depois disso tudo, o indiciado ainda tem 15 dias úteis para apresentar as razões finais. Se o indiciado não comparece à audiência, mas ele justifica, o presidente da comissão tem 20 dias úteis para comunicar o fato ao presidente do CRF, que nomeia defensor dativo. O que é esse defensor dativo? Esse defensor é um defensor que é disponibilizado para esse indiciado, para que ele faça a defesa do profissional, né? E em caso aí de não comparecimento na sessão. Por que isso é importante? O processo ético, ele precisa respeitar alguns princípios, né? Ampla defesa e contraditório. Então, a gente só pode ter um resultado, né, ter uma decisão final de apuração ética se forem respeitadas essas 2 condições, ampla defesa e contraditório. Então, uma forma de infringir, uma forma de atrapalhar e de truncar esse processo seria o próprio indiciado não participar da sessão de depoimento, não participar de nada, e aí depois ele fala, olha, essa decisão aí que foi feita, ela não é válida porque não respeitou o contraditório ou a ampla defesa, né? Então, ele mesmo embarreiraria a decisão final. Então, o nosso código de ética acaba prevendo esse tipo de comportamento, né? E em caso de ausência dele, vai ser nomeado um defensor dativo e esse defensor vai lá e vai fazer as vezes, né, do indiciado. Esse defensor, ele tem 30 dias úteis para apresentar a defesa à comissão. Por que ele ganha esse tempo? Porque ele só vai saber que ele vai atuar nesse momento. Então, o processo ele já está rolando. Você viu quantas etapas a gente já estudou? Aí, depois que tem a sessão de depoimento que o profissional não participa, é que o defensor dativo vai ser nomeado. Isso significa que ele precisa de um tempo para estudar o processo. Já que ele vai fazer a defesa do profissional, ele precisa de um tempo para estudar o processo. Então, ele tem aí o prazo de 30 dias úteis para apresentar a defesa desse profissional para a comissão, tá? Depois disso, o que a gente vai ter é a conclusão da instrução processual, tá? Então, essa etapa de instrução vai ser concluída. E aí, a comissão de ética vai ter uma opinião, vai ter uma conclusão, ela vai ter um parecer, né? Esse parecer ele vai ser dado através de um relatório. Então, a comissão de ética, ela apresenta um relatório, né, através do presidente da comissão. Ele vai remeter os autos ao nosso juiz, que é o presidente do CRF, tá? Então, ele remete os autos aqui ao presidente do CRF. O presidente do CRF vai receber, sabe o que ele vai receber? Ele vai receber o processo todo. Ele vai receber o relatório da comissão de ética, ele vai receber todos os documentos relacionados, as diligências que foram feitas, tudo aquilo que foi registrado na sessão de depoimento, ele vai receber. Então, ele vai receber um monte de coisa. Imagina ele recebendo isso de todas as regionais, né? Da área de jurisdição dele. Então, ele precisa também de um prazo. O prazo que é dado para ele é de 60 dias, até que ele organize o julgamento. Aí eu vou te chamar a atenção. Eu sei que são muitas informações, você deve estar agoniado, mas depois você volta, assiste de novo o vídeo, pausa o vídeo, né? Faz as suas anotações. O legal é que vai ficar tudo aqui em um vídeo só, né? Você vai estar ali, ó. O processo ético está ali naquele vídeo e as dúvidas a gente vai tirando, né, aos poucos, aí, voltando o vídeo, enfim. Eu só não quero que você confunda as bolas, tá? A partir desse momento, pode vir aí na sua cabeça uma leve confusãozinha. Qual vai ser a confusão? Em relação a esses prazos relacionados com a sessão de julgamento, tá?
Por quê? Porque a gente tem um prazo que o presidente do Conselho Regional de Farmácia tem para organizar a sessão de julgamento. Mas a gente tem um prazo também para a sessão acontecer. Então, assim, vamos trazer para nossa realidade? Né? Quando eu vou organizar alguma coisa, eu já não sou muito boa, não sou de festa, não sou de evento, não sou essa pessoa, aquelas pessoas que adoram organizar, né, as coisas, não sou. Tem gente que é, enfim. Então, eu com certeza, se vou organizar algum evento, eu tenho que ter um prazo, né? Porque senão nunca vai sair. Então, aniversário dos meus filhos, por exemplo. Eu já sei que 20 dias antes eu tenho que começar a me mexer, porque senão nada vai acontecer. Então, eu tenho um prazo para organizar, mas não significa que dentro desse tempo ele vai acontecer. Né? Então, eu preciso de 20 dias para organizar o aniversário dos meninos. Mas esse evento ele vai acontecer daqui 3 meses. Tá? Então, a organização de prazo aqui para o presidente do CRF em relação à sessão de julgamento, ela é exatamente assim. É dado um prazo para o presidente para ele organizar a sessão de julgamento, mas a sessão não precisa acontecer dentro desse prazo. Isso é importante falar porque muita gente confunde isso. Muita gente acha que depois que o presidente do CRF recebeu o parecer e todo o processo, né, o relatório da comissão de ética e todo o processo, ele tem 60 dias para julgar. Não, ele tem 60 dias para organizar, presta atenção aqui, ó, para organizar o julgamento, tá? Mas ele pode marcar esse julgamento para depois, não precisa ser dentro desses 2 meses, beleza? Então, a plenária que ele organizou dentro desses 60 dias, essa plenária deve ocorrer em 180 dias úteis. Ou seja, ele tem 2 meses para organizar uma coisa que vai acontecer em 180 dias, tá? Então, não confunda esses 2 prazos. Eu já vi muito concurseiro bom, de alto nível, errar a questão relacionada a esses 2 prazos, beleza? Sanada essa questão, passado esse prazo, essa sessão, essa plenária, ela vai acontecer e aí eu preciso finalizar o julgamento dentro de 1 ano. Por que tem esse prazo de 1 ano, professora? Já tem um prazo para ele organizar, já tem um prazo para a sessão de julgamento acontecer. Por que tem esse prazo de 1 ano? Porque a gente tem um monte de coisa que pode acontecer nessa sessão de julgamento. Inclusive, os membros, as pessoas que estão participando da sessão, elas podem levantar a mão e falar assim, eu solicito, né, mais um prazo aí, né, mais tempo aí para poder ver, preciso de uma diligência a mais, enfim, existem algumas coisas que acontecem na sessão de julgamento que podem prolongar, digamos assim, essa decisão, tá? Então, existe esse prazo aí de 1 ano, categorizando, né? Em 1 ano, esse julgamento tem que acontecer. Na prática, como que acontece essa sessão de julgamento? O conselheiro relator apresenta o seu parecer na plenária, né? Então, ele fala, para mim, esse cara realmente cometeu essa infração. Se o conselheiro não apresentar esse parecer, simplesmente não vai invalidar o processo. O que vai acontecer é que o CRF vai designar outro e vai instaurar o processo. Então não adianta eu me omitir, não adianta eu me calar e falar, vou embarrear isso daqui. O CRF, ele vai designar outro, né? E a coisa vai acontecer do mesmo jeito. Aberta a sessão, o presidente passa a palavra para o relator. O indiciado, a pessoa que está sendo acusada de cometer a infração ética, ou o seu procurador vai ter 10 minutos para defesa oral. Aqui eu vou destacar 2 informações que podem cair na sua prova de confundir. Primeiro, 10 minutos, não 15. Eu já vi em prova falarem que é 15. E segundo, falar que a defesa é escrita, não é defesa oral, tá? Então, cuidado com isso daí. Então, o indiciado ou o seu procurador vai ter 10 minutos depois da palavra do relator lá, né, para fazer sua defesa oral. Aí o relator, depois de ouvir a defesa dele, profere o voto dele. E aí vai ter a decisão do plenário do CRF, né? Então, momento de tensão, o plenário vai decidir e aí o indiciado ele vai ter 30 dias úteis para interpor recurso no CFF. Aí que entra o Conselho Federal de Farmácia. Então, a decisão já foi dada, ele foi condenado, é claro que ele foi condenado. Ele não vai entrar com recurso se ele não for condenado, né? Então, mas ele pode também, né? Eu não quero ser absolvido, eu não quero ser condenado, mas é claro que não, né? Então, provavelmente ele foi condenado e aí ele entra com recurso. Esse recurso não vai para a mesma instância, não vai para o Conselho Regional de Farmácia. Ele vai para o Conselho Federal de Farmácia e é aí que entra o CFF, tá?
Então, não confunda, o CFF ele não aparece antes nessa história aí toda do processo ético, não. Beleza? O recurso, se ele for interposto no prazo, ele vai ter um efeito suspensivo e fora do prazo, ele vai ter um efeito de arquivamento, tá? Finalizou, né, o CFF decidiu o que ele acha por bem ali, aí vai ser executada no Conselho Regional de Farmácia aquela decisão que foi proferida no CFF, tá? Para finalizar, olha só, a gente está finalizando o nosso Código de Processo Ético, hein? A gente tem uma informaçãozinha que aparece lá no Código de Processo Ético. Sabe o que é? É a possibilidade de revisão do processo. Revisão do processo é diferente de recurso, tá? Então, revisão é uma coisa, recurso é outra coisa. É o famoso uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Então, revisão é uma coisa, recurso é outra coisa. Recurso é, eu não concordo com a decisão que foi proferida no Conselho Regional de Farmácia. Vou lá contar para o meu irmão mais velho, né? Vou lá contar para o Conselho Federal de Farmácia, vou entrar com recurso. Fui condenada mesmo, não tem jeito, vou ficar suspensa, vou cumprir minha sanção, seja lá qual for. Só que no decorrer do tempo, no prazo de 1 ano, eu descobri que eu fui condenada baseada numa prova falsa. Ou eu descobri alguma informação nova e com essa informação eu não seria condenada. Se essa situação acontecer, o profissional ele tem direito de entrar com o recurso. Perdão, entrar com a revisão. Até eu confundindo aqui. Entrar com a revisão. Então, se isso acontecer, no prazo de 1 ano, o profissional tem direito a entrar com a revisão. O que é essa revisão? Revisão é literalmente, ó, folhear de novo, voltar ao processo e fazer toda uma revisão, incluir aquela prova nova, né, ou retirar aquela prova que foi falsa e avaliar o processo com essa variável agora. Beleza? Porque isso daí pode levar a uma outra decisão. Então, a revisão é exatamente essa situação aqui, ó. 1 ano o profissional pode requerer se tiver alguma situação. Como que ele vai requerer isso? Ele vai fazer petição para o próprio CRF, tá? O presidente ele vai acatar o pedido e vai nomear um relator. O relator vai estudar esse processo agora com a informação nova e vai emitir um parecer dentro de 180 dias úteis para o julgamento. Se o pedido do profissional não cumprir os requisitos mínimos, quais são aqueles requisitos? Uma prova, fui condenado em prova falsa, ou descobriu informação que pode mudar totalmente a decisão, ou ainda ultrapassou o prazo de 1 ano para entrar com o processo com pedido de revisão, o que vai acontecer? Esse pedido vai ser indeferido pelo presidente do CRF, vai ser arquivado e o profissional vai ser simplesmente comunicado, tá? Dessa forma, a gente encerra os trâmites, as etapas do Código de Processo Ético. E o que tem mais de importante nessa seção do nosso Código de Ética e que é necessário ser estudado, né? A gente tem lá no capítulo 12, né, dessa seção, a gente tem os impedimentos e as causas de suspeição. Eu não vou estudar eles aqui com você, mas eu já vou te orientar. Não é toda pessoa que pode participar de todo o processo ético. Então, por exemplo, lá em casa nós somos 3 irmãs. Eu não posso julgar a minha irmã, não posso participar de uma apuração em relação às minhas irmãs. Concorda comigo que tem um viezinho aí, né? Um inimigo meu, uma pessoa que não, né, que é um desafeto meu, também é um viés em relação a isso. Por isso nós temos aí um capítulo que trata de impedimentos e causas de suspeição. Pessoas que são suspeitas de participar daquele processo, não é interessante participar, e pessoas que de fato são impedidas de participar dessa apuração, tá? E também é interessante estudar a questão dos prazos, né? A questão dos prazos também é uma parte interessante. Além do que nós vimos aqui, e do passo a passo, né, do nosso processo ético, para mim, você não precisa ficar batendo martelo aí, assistindo milhões de vídeos, né, para aprender o essencial, não. Agora vai direto para a norma. Dá uma lida na norma depois de ver esse vídeo, você vai ver que muita coisa desembaraçou na sua cabeça. E a ideia é essa aqui, no Revise Farmácia. É trazer um conteúdo direto, um conteúdo sem firula, um conteúdo que fala o que você precisa saber. E eu sei que o restante, você vai conseguir fazer uma leitura direta na norma e vai gabaritar qualquer questão de Código de Processo Ético. É isso que eu torço, né? O que acontece é para isso que eu estou aqui, fazendo a companhia com você. Fica ligado nos nossos vídeos aqui no canal. Por quê? Porque aqui eu sei o que você precisa. Eu sei o tipo de conteúdo que você precisa. E aqui no canal, exatamente esses conteúdos que são ofertados para você. É direto no ponto, é o que você precisa saber.
E não é só o conteúdo, né, cru, é o conteúdo aí, nele embutido, né, motivação, direcionamento e companhia. Eu tô com você fazendo companhia nesse processo que às vezes é tão dolorido de estudar para concurso. Sou a professora Poliana Lira e eu tô com você aqui no Revista Farmácia. Assista aos outros vídeos. Até mais. Tchau, tchau.